Para implementar assim, uma estratégia de Oceano Azul, você deve seguir uma sequência ideal, né? Metacurador chamando, essa é mais uma edição do Diário de Bordo do Nabuco de Abreu, falando diretamente do Círculo da Curadoria, onde tudo pode acontecer. Aqui eu te mostro como você pode rentabilizar sua vocação através da metacuradoria de posicionamento. Seja você muito bem-vindo, seja você muito bem-vinda. No episódio de hoje eu vou compartilhar com você a estratégia do Oceano Azul, que é assim a estratégia mais utilizada por quem tem experiência em fazer os negócios crescerem com cada vez mais velocidade, melhores resultados e muita lucratividade. O episódio de hoje ele foi pensado especialmente para você que está mergulhado aí num ambiente de trabalho super competitivo. Se você não aguenta mais toda essa competição acirrada, toda essa pressão, né, que eventualmente aí você já está suportando por anos, então não se preocupe, você não está sozinho, você está no lugar certo. O que acontece de fato é que muita gente ainda acredita que o mercado ele é regido apenas pelas infames leis assim do capitalismo, mas eu tô aqui para te mostrar que não é por aí. Para a gente entender esse problema, faz sentido, né, a gente analisar as origens, né, desse padrão comportamental, não é verdade? Em parte, o que acontece é que a maioria das estratégias tradicionais dos negócios, assim, elas remontam os modelos militares e que é por isso que muita gente ainda sofre pensando que tudo se trata do giro em torno de atacar ou de defender. Uma forte evidência disso são os jargões, como por exemplo assim, conquistar uma posição de defesa ou aniquilar o oponente, o concorrente no caso. Isso está impregnado na comunicação, na cultura corporativa, no mercado e no comércio em geral. Fato é, isso pode até ter sido verdade no século passado, porém os tempos mudaram. Em tempos de 5G, de smartphone, de metacuradoria, isso é coisa do passado. Ficou para o passado sim, e eu estou aqui para te provar isso. Isso é, se você tem a intenção de dominar as técnicas certas utilizadas por todo empreendedor que sabe assim alcançar resultados, alcançar oceanos azuis. É muito engraçado isso, porque os fatores, né, o que levam assim, um empreendimento, um negócio, um projeto a atingir um patamar de oceano azul, assim, não é tão claro, não é tão óbvio, né? Mas a gente vai falar disso aqui agora. Fica comigo até o final que você vai entender. Você ter uma inovação tecnológica, né, extravagante, assim, não necessariamente vai te levar a gerar valor suficiente para te levar para um patamar de oceano azul, de navegar em um mercado de oceano azul. Isso porque se ela não for percebida e desejada pelo cliente de forma espontânea, de forma imediata, e se você não tiver uma operação que sustenta isso, que evidencia isso para os demais, para aqueles que eventualmente podem vir a se tornar seus clientes, assim você não tem o seu direcionamento, sua embarcação aí apontada na direção de um oceano azul. Então, mais que isso, então você deve gerar essa percepção, você deve gerar esse reconhecimento e não basta só criá-lo. Tá? É o seguinte, funciona da seguinte forma: para alguém ganhar, para alguém vencer, alguém tem que perder, não é verdade? Pois é, tá errado. É exatamente porque uma nova cultura baseada na estratégia de Oceano Azul está ainda nos seus primeiros estágios, assim, no que diz respeito à sua aplicação nos negócios digitais, é que isso aqui é uma excelente oportunidade. Isso acontece muito lá fora. Vamos dar exemplos lá fora, né? Não estamos nem falando do universo digital ainda. Mas é para você ver como isso é aplicável a todo e qualquer ramo, qualquer segmento. Se no tradicional isso é possível, que né, no digital também é. Vamos falar do tradicional. Veja assim, a Curves, por exemplo, uma academia feminina focada em programas de apenas 30 minutos e mais nada. É para pouco, tá? Então o que ela fez? Ela tirou proveito, né, da facilidade de uso, da localização ali do público específico, comunicou isso. Com isso ela conseguiu atingir patamares de faturamento das academias mais tradicionais, das mais famosas. Ela conseguiu competir de frente com academias, operações complexas e caríssimas. Demais, por exemplo, vinho tinto. Vamos falar de vinho tinto, indústria de bebidas, né? Olha que bacana. A Casella Wines, ela é uma empresa, né? Casella, enfim, é uma empresa no segmento de vinhos. Ela usou o processo analítico, assim, né, de olhar para a audiência, para fazer a sua marca, a Yellowtail, o vinho assim que mais cresceu, ser o mais rápido na história da preferência dos estadunidenses. Ademais é um vinho assim tinto,
o mais vendido na Austrália e nos Estados Unidos. Você deve estar se perguntando como que isso é possível, né? Simples, através de uma grande pesquisa, né? Essa que eu mencionei, do processo analítico de olhar para a audiência. Assim, ela identificou que os bebedores de cerveja e coquetéis eram assim um grande mercado em potencial e um consumidor diferente do consumidor tradicional de vinho. E por isso, ela simplificou o sabor do seu vinho, tornando-o mais frutado, doce e leve. Ela criou ali um meio termo entre o vinho e a cerveja, né? A empresa ela também mudou o foco dos seus esforços de marketing, abandonando o apelo tradicional e elitista focado no paladar complexo, no envelhecimento do vinho e na localização da vinícola. E assim ela construiu sua marca com uma estratégia de oceano azul. As estratégias de oceano vermelho se baseiam em mercados finitos e escassos, e as de oceano azul não. A Starbucks, por exemplo. A Starbucks ela fez um café assim se tornasse uma forma de entretenimento, de network. Então a primeira coisa que a gente precisa aprender para chegar lá no oceano azul, né? A primeira coisa é aprender a evitar oceanos vermelhos. Então, em outras palavras, assim, não nade com tubarões. Não dá para executar modelos operacionais assim baseados em competição. Você tem que eliminar, de fato, uma cultura que diz que é voltada, né, no sentido do seguinte pensamento, assim, que para alguém vencer, alguém tem que perder. Essa competição violenta, ela causa danos aos seus combatentes corporativos, aos seus combatentes de uma forma geral, né? Ela enche a água de sangue, né, criando aí o oceano vermelho. Então, nesse oceano, assim, as empresas que se debatem, elas terminam com perdas de mercado, com redução nos lucros e com baixo crescimento. A competitividade exagerada, apesar de parecer essencial para a cultura atual dos negócios, assim, ela já não é mais a única estratégia. Então a pergunta que fica é: como você navega em direção a oceanos azuis? A resposta disso parece assim difícil, né? Porém ela é simples. Qualquer empresa, independente do tamanho ou da área de atuação, pode explorar uma inovação de valor. Para ser bem sucedido numa inovação em valor, né, ela deve proporcionar uma efetiva economia e um novo benefício que o consumidor perceba de imediato, de pronto. Então, se você quer ir para um oceano azul, tenha certeza de que a sua inovação de valor ela é acessível o suficiente para que a maioria dos clientes compreendam seu benefício e diferencial de forma imediata. Então, com viés assim, estratégico, esse tipo de inovação só pode ser viável de fato quando ela se torna parte de um processo intrínseco da empresa, que envolve melhorias constantes nas operações, nas funcionalidades, né? Nos processos em geral, de atendimento, de vendas, de marketing. Os preços eles devem ser centrados no propósito de gerar valor real e verificável, metrificável, né? Aquilo que a gente está falando, reforçando aqui, né? Para o seu cliente, ideal para o seu cliente, o melhor cliente, vamos colocar dessa forma, para que você possa atrair futuros melhores clientes que são semelhantes a esses. Esse conceito pode parecer um pouco estranho no primeiro momento, né? Mas é muito factível. E muitas indústrias e produtos que você conhece e utiliza todos os dias, assim, não existiam no século passado. Nas últimas décadas a gente viu nascer indústrias assim multibilionárias, incluindo a telefonia móvel, a computação pessoal e a biotecnologia, né? Que são big nichos assim, porém isso acontece em todos os níveis. É só observar, é só desenvolver a sua aptidão, a sua habilidade de observar isso acontecendo o tempo inteiro. Tá? E essa é a pergunta que a sua empresa ou a empresa para a qual você trabalha deve se fazer o tempo todo até realmente estar navegando em mares mais brandos. O conceito de oceano azul ele não apenas gerou novas indústrias, mas também garantiu que elas fossem excepcionalmente muito lucrativas. As pesquisas realizadas assim, pelos autores, tem um livro maravilhoso chamado A Estratégia do Oceano Azul, tá? De Sean Kim e de Malborn. Vale a pena a leitura. Tá? Eles apontam que as empresas pesquisadas elas tiveram um crescimento de receita assim, de 62%, né, do total, isso gerado a partir de mercados competitivos já estabelecidos.
Porém, esse crescimento de receita produziu apenas 39% do lucro de fato, que é receita diferente de lucro. E os negócios com espaços assim, criados em espaços de oceano azul, quase que inverteram esses números. A expansão foi responsável por 31% do total da receita e 61% dos lucros. Olha que maravilha. Então as inovações elas acontecem num ritmo muito intenso devido à globalização, à superprodução, tecnologia, facilidade, de N circunstâncias, né, atreladas ao empreendedorismo. Isso acelera a criação de novos produtos e sempre todos eles muito parecidos. Então a dica da curadoria de hoje é a seguinte: para implementar assim, uma estratégia de oceano azul, você deve seguir uma sequência ideal, né? Então, para que você possa conquistar aí os benefícios, né, de ser a única opção para o seu cliente ideal. Ser a única opção do mercado, para o seu cliente certo, para o cliente que você realmente pode ajudar. Então vamos lá, vamos seguir aqui 3 receitinhas, 3 dicas, né, 3 passos, vamos dessa forma. O primeiro passo é responder um questionário. Um questionário curto, porém é importante que você responda esse questionário com o máximo de sinceridade, intensidade, né, coração, tá? A primeira pergunta é: por que alguém deveria comprar o seu produto? A segunda pergunta é: qual é a utilidade excepcional dele? A terceira pergunta é: ele tem um preço justo para atrair uma grande audiência, um grande público? A quarta pergunta é: você pode criá-lo a um preço lucrativo, diferente da última? E por fim, há algum impedimento que desencoraja, né, o mercado de aceitar o seu produto? Feito isso, a gente vai para o segundo passo, né? Para expandir os limites aí do mercado em um amplo oceano azul, você precisa olhar para os seus competidores chaves. Explore quais são os padrões atuais da indústria que você atua, enfim, do ramo, do nicho que você atua, e o que você poderia ignorar, ou reduzir, ou ampliar, ou mesmo transformar, né? Foca nisso. E o último passo, por fim, é seguir um mapa. Para você navegar em oceanos azuis é necessário ter um mapa. Então crie um mapa estratégico de todos os benefícios possíveis a serem oferecidos e percebidos nesse novo mercado, né, de potenciais clientes, antes de apontar a sua embarcação toda para essa direção. Então mapeia a experiência do seu cliente final aí e como é que ela seria, né, como é que seria a experiência desses compradores em cada um dos estágios sequencialmente assim do seu plano, tá? Notas finais. Criar um oceano azul para sua empresa se baseia em acreditar que para ser bem-sucedido nos negócios assim é preciso gerar e capturar mais valor e não atacar os competidores assim com empresas já estabelecidas, onde as margens são baixas e os preços sempre caem. Os novos grandes mercados que não existiam assim até algumas décadas atrás, todos eles tiveram um crescimento explosivo. Pense nos smartphones, nas redes sociais, pense no fenômeno da Starbucks, né? Nenhum deles assim foi um sucesso por cobrar menos, mas sim por gerar valor de forma inovadora e facilmente aplicável, né, no dia a dia do consumidor final. Esse é meu recado para você. Se você gostou, compartilha e começa a me seguir para eu poder te ajudar ainda mais.